Fala pessoal, tudo certo? E aí, torcedor gremista? Vim trazer as últimas notícias, as últimas informações do Grêmio para você, torcedor. Nesse vídeo, vamos fazer um conteúdo e conversar a respeito dos jogadores que pertencem ao Grêmio, que estão emprestados a outros times brasileiros, seja da Série A, da Série B e também para times do exterior. Times como, por exemplo, da Turquia, dos Estados Unidos. Temos alguns goleiros emprestados, meio-campistas, laterais, atacantes, centroavantes, enfim. O Grêmio, no geral, tem 8 jogadores emprestados para outras equipes. Então, o Grêmio pode ter o retorno desses atletas se desejar, tá certo? Então, o Grêmio pode sim ter o reforço desses atletas se quiser. Por exemplo, lembra do Caio Henrique, que o Grêmio emprestou do Atlético de Madrid? Ele permaneceu aqui no Grêmio por um período curto, podemos dizer assim, e logo depois o Atlético de Madrid pediu para que ele retornasse para a Espanha. Ele retornou e depois foi negociado. Então a situação dos jogadores do Grêmio que pertencem ao tricolor e que forem emprestados é a mesma situação. Se o Grêmio quiser utilizar ou quiser negociar os jogadores, ele pode pedir a volta dos atletas, utilizar dentro de campo ou utilizar para uma negociação, envolver em uma troca, em uma venda, enfim. Os jogadores pertencem ao Grêmio, 8 atletas, 8 jogadores que pertencem ao Grêmio e que estão emprestados para outros times, seja do Brasil ou até mesmo do exterior. Eu vou dar todos os detalhes, como por exemplo, posição onde eles jogam, qual clube eles estão emprestados, idade, enfim. E por sinal, às vezes é bom, né? Por exemplo, o Grêmio tinha o Léo Chu, que estava emprestado ao Ceará. Esse ano o Grêmio pediu ele de volta. Ele foi usado em algumas partidas e depois foi negociado. Então, por exemplo, era um jogador que estava em empréstimo ao Ceará, mas que pertencia ao Grêmio. E depois foi usado dentro de campo e também fora, né? Em questões financeiras. Sem citar também o Jonathan Robert, que estava emprestado ao Famalicão de Portugal. Pertencia ao Grêmio, o tricolor pediu a volta dele e até o Thiago Nunes utilizou ele em algumas partidas. Ou seja, alguns jogadores podem sim ser utilizados e o Grêmio pode ter o reforço se desejar, ok? Como eu falei, tem goleiro, tem lateral, tem meio-campista, tem ponta, tem atacante e eu vou dar todas as informações para vocês nesse vídeo. Mas antes eu quero pedir sua ajuda. Se inscreva aqui no canal, é muito fácil. Você que está aqui pela primeira vez, ou pela segunda, pela terceira vez, mas que não é inscrito do canal, por favor, colabore comigo. Clica no botão de se inscrever aqui embaixo, acessa aqui, clica aqui, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo. Ok? Se inscreveu? Deixou o like? Então vamos lá para mais informações a respeito desses jogadores que pertencem ao Grêmio e que poderiam estar retornando. 8 jogadores que poderiam retornar para a equipe do Grêmio e que poderiam ser novos reforços para o tricolor. Enfim, eu vou começar com informações do nosso jogador chamado Isaac. Esse você deve conhecer a situação dele, porque na realidade o Grêmio emprestou ele ao Fortaleza, ele não teve muito espaço, ele retornou para o Grêmio e o Grêmio emprestou ele novamente. O Isaac tem 24 anos de idade, é o meia central ou centroavante. Aqui no Grêmio ele fez as duas funções. Jogou atrás do centroavante, mas também fez a função de 9. É um jogador versátil que foi emprestado ao Fortaleza, voltou e o Grêmio emprestou ele agora para o América Mineiro. Então o Isaac, no momento o centroavante, está jogando a Série B. Se o Grêmio quiser ele, pode pedir o retorno desse atleta. Temos também o Michel, 31 anos de idade, que está emprestado ao Vasco, tá certo? Ou seja, está jogando a Série B. Ele é um volante, tem 31 anos de idade, também foi emprestado ao Fortaleza, retornou ao Grêmio e o Grêmio emprestou ele dessa vez para o Vasco, então está jogando a Série B. Se o Grêmio quiser o retorno do volante Michel, pode pedir que ele pode retornar e ser um novo reforço também. Outro jogador que o Grêmio também emprestou e trouxe de volta e negociou novamente. Nós estamos falando do meio-campista, meia central, meia atacante Tassiano. O Tassiano estava aqui no Grêmio, o tricolor fez uma negociação por empréstimo ao Bahia,
O Grêmio foi lá, pediu o retorno do Tassiano, comunicou, ele retornou para o Grêmio e o Grêmio abriu negociação mais uma vez. Porém, emprestou ele ao Altay Sports da Turquia, tá certo? Então, o Tassiano, que é um meio-campista, que tem 26 anos de idade, está emprestado para um time do exterior, para a Turquia, Altay Sports, ok? O Altay Sports também contratou o César Pinares, mas aí por definitivo, o Grêmio vendeu o César Pinares para o clube turco. O Pinares, então, foi vendido, o Tassiano foi emprestado. Se o Grêmio quiser utilizar, pode pedir de volta. Para mim, não serve para o Grêmio, mas enfim, é um jogador que pertence ao tricolor e que está emprestado. Aí sim, uma grande promessa do futebol do Grêmio, uma grande promessa das categorias de base do tricolor que pode ser utilizado no futuro. Guilherme Azevedo. Guilherme Azevedo tem apenas 20 anos de idade, tá certo? Veio das categorias de base do Grêmio e o tricolor emprestou esse ponta esquerda, ponta direita, pode fazer as duas funções, ao Coxa. Hoje, então, Guilherme Azevedo, de 20 anos de idade, está vestindo a camisa do Coritiba na Série B. O contrato dele por empréstimo vai até o final desse ano, 31/12/2021. Após isso, o Grêmio pode ter o retorno e o reforço de Guilherme Azevedo. Mas claro, se o Grêmio quiser utilizar ele agora também, pode comunicar ao Coxa e trazer ele de volta nesse exato momento. Então, Guilherme Azevedo, e aqui sim, é um jogador que pode ser utilizado no Grêmio, principalmente no futuro. Outro jogador é o Matheus Friso, também muito jovem, 23 anos de idade. Ele é um meio-campista, um meia-central. Foi emprestado a outros times, como por exemplo o Atlético Goianiense, temporada passada, mas hoje está jogando a Série B pelo Botafogo. Matheus Friso, que pode fazer a função de meio-campista ou de volante, cria da base do Grêmio, que tem 23 anos de idade, hoje está emprestado ao Botafogo, está jogando a Série B, e se o Grêmio quiser a contratação dele ou o retorno dele, pode sim ter Matheus Friso como um novo reforço, ok? Um outro nome é o Felipe, lateral direito, que está emprestado à Ponte Preta, ok? Felipe, que fez alguns jogos no titular, como titular na equipe do Grêmio, na equipe principal, mas que foi emprestado à Ponte Preta e está jogando a Série B também. Felipe Mejolaro, goleiro de seleção olímpica, pré-olímpica na realidade, que tem apenas 22 anos de idade, está emprestado para um clube do exterior, o Dallas Futebol Clube. Então, Mejolaro tem 22 anos de idade, é goleiro, está emprestado para uma equipe dos Estados Unidos. O contrato dele vai até 31/12/2021, ou seja, está próximo do Grêmio ter o retorno de Felipe Mejolaro, ok? E por último temos Juninho Capixaba. Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que pertence ao Grêmio e que está emprestado ao Bahia, está jogando na Série A, ok? Juninho Capixaba tem 24 anos de idade e tem sondagens de Benfica e de Porto. Então esses são os jogadores. Juninho Capixaba, ok? É uma possibilidade de retorno, de reforço para o Grêmio. Juninho Capixaba, Felipe Mejolaro, Felipe, só que o lateral, Matheus Friso, Guilherme Azevedo. Já foram 5. Aí temos também Tassiano, Michel e também o Isaac. Enfim, são esses 8 jogadores que pertencem ao Grêmio e que estão emprestados para outros times do Brasil, seja da Série A ou da Série B, ou para times do exterior como Estados Unidos e Turquia. Eles pertencem ao Grêmio. Se o Grêmio quiser usar, pode pedir nesse exato momento a volta deles e ter então um novo reforço. Basta o Grêmio desejar, basta o Grêmio pedir. Isso está em contrato. Então, por exemplo, o Grêmio quer utilizar agora o Juninho Capixaba. Liga para o Bahia e pede o retorno dele. O Grêmio quer utilizar o Felipe Mejolaro. Pede o Felipe Mejolaro e ele vem de volta. Claro, ele tem que cumprir o contrato. Aí é questões burocráticas que teria que acertar. Mas isso é viável. Por exemplo, o Grêmio fez com o Isaac, fez com, por exemplo, com o Tassiano. Ele tinha contrato de empréstimo até o final do ano, Tassiano, com o Bahia. O Grêmio pediu a volta dele e emprestou para o clube turco. Então isso é viável. Se o Grêmio quiser, pode ter novos reforços ainda para essa temporada, ou principalmente para o futuro, como por exemplo o Felipe Mejolaro, como por exemplo o Guilherme Azevedo, que está no Coxa. Jovens garotos do Grêmio de 20, 21, 22, 23 anos de idade. Ok? Se inscreva aqui no canal e deixe o like no vídeo. Agradeço muito a sua presença, apoio aqui no meu canal e fui!